Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Custódio para nos contar a sua trajetória na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Custódio que esteve por lá por 40 anos, vai contar um pouquinho do que ele viveu lá dentro e um pouco também sobre a história da Igreja Adventista, quem foram seus fundadores, controvérsias em torno da figura de Ellen White, se os adventistas erraram em sua profecia sobre o fim do tempo, quais são as regras e proibições dessa instituição, o que é guardar o sábado, o que é o decreto dominical, como funciona o dízimo nessa instituição e outras controvérsias e polêmicas que existem por aí, para a gente conhecer um pouquinho por uma perspectiva mais crítica de quem já esteve lá dentro a respeito dessa organização. Sempre falo por aqui que a ideia não é só trazer esse viés negativo, sombrio, como se a gente quisesse difamar a igreja. Então escolheu o convidado perfeito. Ele nunca difamou a igreja. Na verdade, é muito mais um exercício de mostrar um lado das instituições religiosas que nem sempre aparece nos canais, No canal dele é só o que tem. nos sites, para que as pessoas tomem consciência, se informem para tomar decisões mais acertadas. Ok. Agora, olhem a cara de felicidade dele pelo sonho realizado. Em primeiro lugar, obrigado ao professor Daniel pela oportunidade. Excelente estar aqui com vocês. Agradecer também, principalmente, a um amigo meu, o Luiz, do Rio de Janeiro, que me apresentou seu canal, acho que, se eu não me engano, há um ano atrás. Ele falou: Cara, você precisa ir lá conversar com o professor Daniel. Ele chama a galera para conversar, bater papo. Eu falei, beleza. E aí foi acontecendo e ele fez essa ponte legal. Então eu agradeço a ele também e, óbvio, a todos vocês que estão assistindo, a sua audiência aí. Vai ser um papo Legal. legal. O sábado. Depois da cruz, não existe essa obrigatoriedade de dias. Até é claro mesmo em Romanos e Gálatas, é claro de que a igreja cristã não tem mais essa obrigatoriedade, gentios como somos, de obedecer esse mandamento. Jesus chegou a se posicionar sobre esse assunto da guarda do sábado? Teve alguma passagem assim que ele questionou, contestou isso aí? Sim, sim. Os adventistas não gostam muito de enfrentar esse tema, principalmente no quesito quando Cristo se apresenta como sendo o Senhor do sábado. Jesus, como Senhor do sábado, nunca disse que o aboliu. Como Cristo dizendo que o que resume os mandamentos agora não são só aqueles 10 ou aquela lista específica, mas amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumem, como Cristo fala, a lei e os profetas. Portanto, Cristo vem e fala o seguinte: olha, gente, a gente vem, nós somos judeus, nós temos esse compromisso com os 10 mandamentos. No entanto, eu estou trazendo para vocês agora um novo momento, um novo mandamento, uma nova interpretação, porque eu quero atingir todo mundo. Então, nós somos judeus aqui, mas o que agora? Os chineses fazem o quê? E os incas? A gente faz o que com eles? A gente fala para eles guardarem o sábado, não comer carne de porco. O pessoal que está lá, os nativos americanos, a gente vai lá, faz o que para eles? Ó, obedece todo mundo, os 10 mandamentos mosaicos. Então, em vez de judaizar todo mundo, o planeta, vamos fazer o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a seu próximo como a ti mesmo. De Cristo vem e simplifica a conversa. Só que para o adventista, essa é uma conversa difícil, né? De descer, porque ele atacha, depois a gente fala mais para frente, o sábado com outros aspectos religiosos. Não é conversa difícil. O pior é que você coloca palavras na boca de Jesus que ele nunca disse. Na sua opinião, Jesus seria contra a escala 6 por um? Olha, de fato, a escala 6 por um, ela tem um princípio de você, olha, você trabalha 6 dias e você descansa um. Dentro de um contexto de você produzir, de você evoluir, assim por diante, é um contexto que você tem a oportunidade de trabalhar 6 dias, descansar um e ter lucro e ter benefício, excelente. Exato. A Bíblia ensina assim no quarto mandamento. Agora, 7 por 7, 7 por zero não dá, né? 7 por zero é demais. Mas e a conversa de que Jesus é o seu descanso? Que você não precisa guardar dias? Aí então seria 7 por zero, né? Uhum. Como os adventistas
entendem ou enxergam Jesus? É de uma maneira parecida com a da Igreja Católica, com igrejas batistas, ou tem alguma particularidade, alguma diferença? Olha, o Jesus adventista, ele é um Jesus que é diferente do Jesus da ortodoxia cristã. Você precisa entender quem é a autoridade na organização. Então, se você entrar em qualquer igreja, cruzar a porta e falar o seguinte, pergunta, quem que manda aqui? Quem é a autoridade da sua igreja? O pastor, um pastor, vamos dizer assim, bíblico, decente, vai falar, quem manda nessa igreja é Cristo, é Jesus. Ele é a autoridade. Quando você cruza uma porta de uma igreja adventista, você faz a mesma pergunta: quem é a autoridade aqui? E eles vão falar: bom, nós temos duas. Uma autoridade é Jesus Cristo e a outra autoridade é Ellen White. Isso não é verdade. Tem certeza que um dia você foi adventista? No Adventismo, Cristo não tem exclusividade. Ele precisa dividir o pódio com uma outra autoridade. Por isso que é importante ser dito antes, porque o Jesus do Adventismo vem através da leitura dessa segunda autoridade, chamada Ellen White, que possui três naturezas. A natureza divina, que nunca foi eterna, ela foi dada a Cristo. Em segundo lugar, uma natureza humana, pelo fato de ele ter encarnado. E o terceiro, uma natureza angélica. Então, Cristo Jesus é um anjo em sua natureza. Então, o Adventismo defende três naturezas. Mais uma inverdade. Jesus por acaso divide o pódio com qualquer profeta? Ou os profetas são apenas os seus servos? Mas se um adventista for questionado sobre se Jesus era Deus entre nós, ele diria que sim, ele entenderia que sim. Tá. Sim, o Adventista membro, sim, porque a forma como você apresenta isso de forma linguística para o membro é o mais próximo possível na tentativa de equalizar o Adventismo às igrejas evangélicas. Então os pastores adventistas negam a divindade de Cristo? Mais uma inverdade. Então, na sua perspectiva, eles não são evangélicos. Não, não. O que que diferenciaria, então, as ramificações evangélicas do adventismo? O próprio a natureza de Cristo, eles possuem uma segunda autoridade, que é uma segunda autoridade, como mencionei, a profetisa, e eles pregam uma estrutura de evangelho, de salvação, que é incompatível com o que é apresentado na palavra de Deus, como, por exemplo, a salvação através da guarda sabática. Que show de mentiras! Haja paciência. E recentemente foi adicionado através de vários pastores na internet, você percebe, a salvação através do dízimo. Então você tem uma salvação através do dízimo. Se não der o dízimo, você no Adventismo é considerado em risco de perder a sua salvação. O dízimo não garante a salvação, mas seria necessário para a salvação. Parece que o Daniel está mais perto da verdade que você, Rodrigo. Dentro do contexto adventista, a salvação ela é manifestada através das obras. Então, quando você olha para o dízimo, você vê algo que você faz. É uma ação que você toma. Partindo dessa premissa, sim, a não devolução do dízimo tem um impacto direto na sua salvação. Fé e obras, né, Rodrigo? Salvação pela graça mediante a fé, mas fé verdadeira, fé operante. Ellen White, você mencionou ela e eu sei que ela é importante para a história da igreja. E pelo que você colocou brevemente aí, Rodrigo, ela está quase que em pé de igualdade com Jesus. Sim. Por que os adventistas a veem como uma autoridade? Quem foi Ellen White, no final das contas, na história dessa igreja? Então ela tinha visões sobre a sua vida. Você chegava para ela assim, olha, White, o que vai acontecer na minha vida? Como é que tá acontecendo? Olha, fica tranquilo. Olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo. Num ponto de vista mais de revelação. Ele quer fazer crer que Ellen White seria uma vidente, como mãe de Iná. Que absurdo! Da decepção de Jesus não vir até 863, muita água rolou embaixo da ponte e eles conseguiram, enfim, abrir um CNPJ e começar uma igreja, onde ela era a autoridade suprema, ela era a voz de Deus, a pena inspirada e futuramente reconhecida como o espírito da profecia. Meu amigo, onde na história da igreja está Ellen White como autoridade suprema? Gostaria de saber. No ponto de vista dela, ela se apresentava como algo mais importante que um profeta. Ela chegou a citar em alguns textos que ser mensageira de Deus
era algo mais importante, um trabalho mais importante do que ser um profeta. Era como se fosse uma intermediadora de comunicação, não de salvação ou de intermediação de graça, mas como se fosse um pombo-correio de Deus, em outras palavras. Mais uma inverdade. Ela nunca disse ser mais importante que um profeta. Ela disse: reivindicar ser uma profetisa é uma coisa que nunca fiz. Se outros me chamam assim, não discuto com eles. Mas minha obra tem abrangido tantos ramos que não posso chamar outra coisa senão mensageira, enviada a apresentar uma mensagem do Senhor a seu povo e a empreender trabalho em qualquer sentido que ele me indique. A carne de porco eu não sabia. Se eu ouvi sobre carne de porco, eu me esqueci. Que curioso. Isso aí está lá no Antigo Testamento, não é? Voltamos então para a base do Monte Sinai, né? Na base da montanha. E algumas particularidades também, óbvio, né? Do próprio povo judaico, o povo judeu, desculpa. Os judeus se abstêm de carnes impuras, seguindo as regras de Levítico. Os adventistas também defendem a mesma teoria do ponto de vista de saúde. Eles veem benefícios em se abster dessas carnes, algo que não tem nada de errado, não é pecado. Ah, não vou parar de comer carne de porco. Isso não é pecado de forma nenhuma, muito menos guardar o sábado. A questão é quando você atrela isso a uma garantia salvífica. A IASD não ensina isso. Guardar o domingo seria o que as pessoas em geral fazem, de não trabalhar aos domingos? Exatamente, você resumiu perfeitamente. A guarda, dentro do contexto adventista, não é um ato que você vai fazer no dia, mas é algo que você não vai fazer no dia. No caso, seria não trabalhar. Certeza que você algum dia guardou o sábado? Guardar o sábado não é nada do que você acabou de dizer. Então está tudo vinculado à questão profissional, ao seu trabalho, ao seu ganha-pão. Mas, no entanto, os adventistas, a grande maioria, não trabalha aos domingos. Então pode-se considerar que um adventista do sétimo dia, hoje no Brasil, ele guarda tanto o sábado quanto guarda o domingo. Ele não entende nada de guardar o sábado. Guardar o sábado não é apenas não trabalhar. Se fosse assim, guardaríamos todos os feriados também? E as férias? E se você entrar num culto de sábado de manhã, aqui nos Estados Unidos, em qualquer igreja adventista, de bairro, você vai encontrar 30 pessoas dentro do prédio. 25 pessoas. Uma igreja que pode sentar 100 pessoas. Então, existe uma perda muito grande, uma perda violenta. São 42% de cada 100 mil novos batizandos deixam a igreja adventista no período de 3 anos. Caraca, é muita E, gente. desse número, eu tenho os números aqui da minha última apresentação, números oficiais da igreja, Uhum. de 100 mil pessoas, espera-se que 5 mil pessoas se tornem agnósticas ou vão aderir ao ateísmo, saídas do adventismo, sendo que 19 mil pessoas dessas 100 mil, a expectativa é que 19, quase 20 mil, vão se tornar desigrejados. Por que não menciona todas as igrejas protestantes que estão fechando por falta de membros? Por exemplo, a sua própria Igreja Batista. Quando você tem que recorrer à questão de natalidade, do ponto de vista organizacional, para apelar para os irmãos, Eita. é porque a vaca já foi para o brejo já faz tempo, é só uma questão de tempo. Pois é, porque uma instituição teria interesse que seus membros se procriem. Do ponto de vista espiritual, não faz muito sentido, talvez. Mas Não eu sou um sei. exemplo de que esse projeto dá certo, porque eu fiquei na igreja há 40 anos. Não creio que você seja o melhor exemplo. Ficou na igreja 40 anos e não aprendeu nada? Complicado. Mas, por exemplo, se você se converte ouvindo que a igreja adventista é evangélica, mas aí quando você está dentro da igreja, você fala assim, peraí, tem coisa sonda estranha aqui no meu ouvido. Então, assim, Jesus é anjo? Deixa eu voltar aqui de novo, mas peraí, Jesus morreu na cruz, mas aquilo ali não foi suficiente, ele teve que fazer uma continuação do trabalho dele na cruz, mas ele disse que tinha acabado, está consumado. Ah, não, mas a justiça falou, não, não, terminou ali não, tem mais coisa acontecendo. E tem mesmo. Sacrifício sem ressurreição, de que adiantaria? E depois, quem seria o nosso intercessor? E a sua segunda vinda? Aí a pessoa vai ouvindo aqui e fala assim, mas vocês não me disseram isso antes que eu entrasse no tanque batismal. Antes de eu me molhar todo, vocês não me contaram essa história. Mas aí já é tarde demais. Aí vira 42%, como eu te falei. Molhar todo? É isso que é o batismo para você?
O adventismo acaba sendo esse trampolim ou esse caminho aí para o ateísmo. Muitas pessoas acabam saindo dali e perdendo a fé completamente. Agora, longe de mim também criticar os ateus, até porque eu faço parte desse grupo, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Rodrigo achou graça. Decreto dominical é um termo, é uma expressão que eu já vi por aí uma vez. Eu acho que você falou um pouquinho sobre guardar o sábado, sobre guardar o domingo, mas não entrou direito nesse tema aí. Explica pra gente o que que é esse decreto dominical e se tem a ver com a guarda do sábado ou não. Sim, o decreto dominical é para você que não conhece a igreja adventista que está assistindo, que nunca ouviu falar, ou que talvez você vai achar uma das coisas mais absurdas que você vai ouvir. Mas é bem simples de explicar. Volta na autoridade. Quem é a autoridade da igreja adventista? Voltamos nesse primeiro ponto, que é Ellen White. Então, Ellen White, como autoridade, ela tem, como diz aqui no voto 18, no livro de crenças da igreja adventista, no item 18, diz o seguinte. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente. No caso, a igreja remanescente é a igreja adventista. É uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Então, a igreja adventista é remanescente, o Espírito de profecia é manifestado na profetisa dessa organização. Segundo parágrafo e último. Como a mensageira do Senhor, isso é um documento oficial da igreja, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Então, um membro da igreja adventista encara ela como uma fonte de verdade, é uma autorizada e continua, e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Então, através dela, tudo se estabelece. Então, a sua chave hermenêutica, eu quero compreender a Bíblia. Não entendi esse verso. O que que eu faço? Vou para Ellen White. Ellen White me explica o que está aqui. Independente se é bíblico ou não. Independente se foge da hermenêutica, se foge da exegese. Independente. Ela é a autoridade, como você acabou de ver no voto da crença 18. Tem que ser fonte de verdade. De mentira é que não poderia ser. A crença 18 não diz que é fonte doutrinária, é apenas fonte de conforto, orientação, instrução e correção, que é o papel de qualquer profeta. Então, o adventista, ele não espera a volta de Jesus, na verdade. O adventista, ele espera o decreto dominical. Porque é o evento que divide as águas, é o evento que determina as pessoas, que separa as ovelhas dos bodes, antes da volta de Jesus. O adventista que é adventista, como o próprio nome da igreja diz, aguarda a segunda vinda de Cristo. Quem vive esperando o decreto dominical não é adventista de verdade. Por isso, muitos abandonam a igreja. Daniel, eu recebi semana passada um flyer de venda de terrenos em regiões longínquas do Brasil, onde adventistas já estão comprando terrenos para se esconder do governo e não serem perseguidos. Mais uma ideia errada. Sair das grandes cidades não isenta de qualquer perseguição. Achei que você ia falar comprando o terreno no céu. Comprando a sua salvação, o seu espacinho lá. Então, eles levam muito a sério isso, hein, Rodrigo? Eu não estava ligado nisso. Eu já tinha ouvido alguma coisa, mas eu não pensei que fosse tão sério assim esse decreto dominical. O Rodrigo Silva, arqueólogo, que vai aos podcasts falar a respeito de fé, Jesus, que é adventista, então ele acredita nisso também. E sim, sim, ele acredita e prega. Ele acredita e prega. É só pegar alguns sermãos dele dentro da igreja adventista, e você vai ver que ele defende sim essa teologia. Aliás, Rodrigo Silva, ele defende, por exemplo, que nesse exato momento que nós estamos conversando agora, existem extraterrestres que estão de frente ao santuário celeste de Deus, onde os seres humanos estão sendo julgados para a salvação ou para a perdição e que esses extraterrestres pertencem a planetas que não caíram como Adão e Eva caíram na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva foram enganados, na verdade Eva foi enganada pela serpente, comeu do fruto, deu para Adão, então eles caíram em pecado e foram expulsos do paraíso. Esse mesmo cenário, esse mesmo sistema da árvore do paraíso e tal, aconteceu em milhares e milhares de planetas no universo,
E esses extraterrestres não caíram como Adão e Eva. Eles não caíram, eles foram firmes e rejeitaram a maçã ou o fruto da serpente. Quando eles rejeitaram, eles ganharam autoridade e autonomia sobre esses planetas. Esses seres extraterrestres estão avaliando se eu e você seremos ou perdidos ou salvos para a eternidade. Eles vão atuar, digamos assim, auxiliando Jesus no juízo final? Seria alguma coisa em torno disso? Apenas observando para ver se o que está Ah, sendo feito, se o julgamento está acontecendo, é um julgamento que está sendo feito de forma justa. caraca! Colocando em jogo até a própria honestidade do próprio Deus, né, do ponto de vista de juízo, né? Como poderia ser isso se o próprio Deus estabeleceu essa forma de julgamento? Pimba! Pois é, mais ou menos ali quando o Espiritismo também foi codificado por Allan Kardec, que teve Exato. influência dessas crenças em alienígenas também. Eu já li alguma análise de que a crença em extraterrestres, quando começou a ser disseminada lá no final do século XIX, acabou afetando movimentos espirituais e religiosos daquele tempo. Talvez, olha Exato, só, é exatamente isso. venha daí Aliás, essa influência. a própria Ellen White ela apresenta seres em Júpiter, seres que estão vivendo dentro do nosso sistema solar. Júpiter é por sua conta. Ela nunca disse isso. Quanto aos outros movimentos, são as contrafações do inimigo de Deus. Ele, no seu momento, imitará até a segunda vinda de Cristo para confundir as pessoas. Chico Xavier também fez seus comentários sobre esses seres no nosso sistema solar, em outros planetas, e até agora as nossas sondas não os detectaram. Não. Mas deixa eu ler rapidinho aqui os superchats, que eu acho que foram só dois. Que decepção! Rodrigo, conta para nós, no final das contas, então, por que depois de 40 anos você deixou de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Foi um acontecimento, alguma coisa mais específica? Teve gente falando aqui que você se decepcionou com a religião, com Deus, ou não tem nada disso? Conta para a gente um pouquinho desse processo, então, de desconversão. No meu caso, eu sei cada caso, no meu caso é um caso bem diferente. Eu saí da igreja, meu último sábado na igreja adventista foi no púlpito, com toda a minha família, recebendo os presentes, sendo abraçado pelos pastores, uma igreja de quase 1.000 membros, 3 pastores com quem eu trabalhei durante um bom tempo, pessoas com quem eu tenho uma consideração tremenda. Então, a minha saída no adventismo, claro, né, eles não sabiam o que estava acontecendo, foi algo privado, secreto, não foi tornado público até depois de um tempo. Ele foi abraçado pela igreja e saí pela porta da frente, sem briga com ninguém, em paz com todo mundo. Qual foi a razão da minha saída? Num determinado domingo, eu fui chamado por um dos pastores, porque eu trabalho com marketing há 20 anos, mais de 20 anos. E quando eu estava na igreja, o pastor falou assim: Rodrigo, nós estamos chegando com uma campanha grande, de evangelismo, temos uma campanha para ensinar o Apocalipse, e a gente gostaria de uma estratégia. Ele falou: tá bom, qual que é a sua estratégia? Vamos sentar, vamos conversar, qual é o seu budget? Ah, o seu budget é 10 mil, acho que era 10, 15 mil dólares na época. Ele falou assim: tá bom, dá para fazer um pouco de internet, um pouco de rádio, vamos trabalhar. E eu decidi permanecer durante o evento, 10 dias de estudos. Só que houveram dois pedidos do pastor para que eu desenvolvesse a campanha deles. O primeiro pedido era: não mencione que nós somos adventistas. Essa foi a primeira coisa que ele me pediu, algo que eu nunca tinha ouvido dentro do contexto de marketing, tanto no Brasil e em outros países. O pastor falou: não mencione que aqui é uma igreja adventista. Segundo ponto, mencione apenas que nós vamos utilizar durante o estudo apenas a Bíblia. Não mencione que nós vamos usar Ellen White, não mencione que nós vamos usar nada, somente a Bíblia. Tal, tal, tal. Aquilo me chamou muita atenção, Daniel. Por quê? Eu falei assim: por que ele não. Por que ele quer esconder o nome de onde ele pertence? Primeiro, porque ele quer esconder a profetisa a qual ele professou a sua própria fé. Eu decidi permanecer no estudo pelos 10 dias, me propus a ficar no PowerPoint, passando os slides, justamente para ficar próximo ali do processo. Abri a Bíblia de um lado, PowerPoint do outro e fui analisando. E no final das contas, Daniel, pela primeira vez na minha vida, eu percebi que o meu adventismo, do ponto de vista escatológico, de fim do mundo, apocalipse, todas essas eram meio que no piloto automático. Durante a vida toda que eu passei na igreja, era meio que no piloto automático. E aquele dia foi um dia que parece uma coisa despertou em mim e falou assim: presta atenção no que esse cara tá falando. Eu tinha ajudado na campanha, tinha trazido gente para dentro da igreja. Eu falei assim:
Eu me sinto responsável de uma forma ou de outra, né? E aí comecei a prestar atenção e vi decreto dominical, vi o sinal da besta, vi todas essas questões que a gente comentou. E eu falei assim, isso não está encaixando. Pelo jeito, ele nunca antes tinha estudado as profecias. Historicamente, tem eventos que não fazem o menor sentido. Posso citar um, por exemplo, Ellen White disse que houve uma chuva de estrelas, uma chuva de meteoritos que aconteceu no século XVIII. E Ellen White volta na história e fala: lembra aquela chuva de meteoritos? Aquele é um sinal de apocalipse, Jesus vai voltar. Sendo que a chuva de meteoritos acontece ciclicamente a cada 30 anos, a cada 20 anos. Hoje é provado cientificamente que não foi um sinal profético, um sinal apocalíptico, é só uma chuva de meteorito que tem um schedule pronto para acontecer. Simples assim. Não foi Ellen White que disse. Foi Jesus, em Mateus 24. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. E a profecia não fala apenas em queda de estrelas, fala em obscurecimento do sol e a lua sem brilho. Esses acontecimentos teriam que ocorrer na mesma época. E aí você começa a ver que isso continuava sendo defendido no período da conferência de 10 dias. Eu falei, mas todo mundo já sabe que essa chuva não tem nada a ver com o sinal profético. Por que que você continua falando isso, isso na minha cabeça? Isso começou a me incomodar. Eu falei assim, quer saber? Vamos fazer o seguinte, fui no eBay, e no eBay tem uma lista de antiguidades, livros antigos do século XIX, século XVIII, século XVII, relacionados à religião, e do século XIX relacionados ao Adventismo. Eu decidi comprar vários. Vários, eu posso mostrar aqui para você só um lado aqui da estante, ó. Na primeira fileira e na segunda, eu tenho livros aqui. Aqui tem mais ou menos ali uns US$ 2.000 só de livros, do século XIX. Então, eu falei assim, peraí, vamos então começar pelo que realmente aconteceu, vamos pegar os originais. Eu comecei a ler, me debruçar sobre os originais, e isso era 2 anos antes do Covid. Veio o Covid, me deu ainda mais tempo para poder continuar estudando, continuei o processo. E quando foi o início de 2021, eu já tinha na minha mente sedimentado que o Adventismo apresenta uma teologia que não é saudável, não é bíblica. E você foi feliz sendo adventista, ou seja, o saldo, apesar da sua saída, foi positivo? Você teve experiências legais ali na religião, com pessoas massas, ou nem tanto assim? Você saiu meio machucado e não vê como um passado bom? Olha, o Adventismo do Sétimo Dia, eu falo algumas vezes que é como se fosse aquele filme do Show de Truman. O filme do Show de Truman com Jim Carrey, ele é um lugar preparado, foi um lugar desenhado para aquela experiência com aquele rapaz do filme. Então eles estavam desenvolvendo uma experiência de um Show de Truman com um rapaz, com um ambiente, uma bolha muito bem montada para que ele pudesse se autodesenvolver ali dentro. Se eu puder usar esse mesmo exemplo com o Adventismo é um show de Truman, onde as pessoas são felizes lá dentro, onde as pessoas participam dos corais, elas participam dos ministérios, elas participam do clube de desbravadores, elas têm suas famílias. Grande parte das pessoas no Adventismo possuem membros das famílias inteiras ali dentro. Então, o show de Truman adventista, onde ali dentro você prega até que os Estados Unidos vão te perseguir, vão te matar, e você acredita, esse mundo, essa bolha, ela é feliz lá dentro. Só que da mesma forma como no filme, o Jim Carrey no filme ele busca por uma resposta que ele não consegue encontrar, ele não consegue visualizar algo além, mas ele sabe que tem algo além, que aquilo ali não está batendo. Até aquela cena do barco em que ele está num barco velejando e o barco vai lá e fura a parede, ele vê que a parede é cenográfica. Ele sobe a escada e ele de fato enfrenta a realidade. Então, o Jim Carrey não era infeliz ali dentro. Só que ele não estava exposto a de fato o que é a realidade. Então, é possível que uma pessoa seja feliz no Adventismo, sim, mas no momento em que o barco dela cruzar o cenográfico, dificilmente ela volta. Pois é, eu falo às vezes assim que eu prefiro a verdade amarga do que a doce ilusão, né? Às vezes é melhor você enxergar a realidade dura, crua, do que, enfim, ficar se iludindo com coisas que não batem, que são inconsistentes. Pelo menos é a minha forma de ver. Eu valorizo muito a busca pela verdade, mesmo que doa um pouco. De vez Sim. em quando, a gente tem que abrir mão de algumas crenças que a gente
segurou por tantos anos, eu acho que é libertador. Para os ateus, o cristianismo é uma bolha. Libertador para eles seria sair da bolha. Curioso, né? A teoria do Senhor Custódio deve ter a mesma origem. Mas é interessante essa sua reflexão, porque eu estudo saúde mental e sua relação com espiritualidade, e é um pouco por aí. A gente vê que, de forma geral, as pessoas estão satisfeitas nas suas religiões. Existe um saldo que é positivo quando a gente olha para os dados. O que não significa que quem está fora de uma religião esteja infeliz. Não Sim, interpretem dessa maneira, viu, pessoal? Inclusive, só para dar um exemplo, na sim, minha sim. pesquisa aqui no Brasil, quando a gente comparou ateus e religiosos, não havia diferenças de depressão nem de ansiedade. Então, cuidado, porque às vezes a gente tromba em umas notícias por aí como se para ser feliz, para se curar da sua dor emocional, você precisasse de uma religião. Não é assim também não. Mas, obviamente, as religiões fornecem respostas, fornecem um consolo, um ambiente social para você transitar e que pode trazer alguns benefícios para a sua saúde mental, independentemente se é no adventismo, no catolicismo, no espiritismo, na Umbanda, no Islã e assim por diante. Mas, enfim, é interessante você trazer isso porque, mesmo que não seja verdadeira uma doutrina religiosa, as pessoas podem estar bem ali, mesmo que haja essas restrições que você colocou ao longo do nosso papo. É muito triste ver alguém que se diz cristão ir a um canal de um ateu com o único intuito de denegrir a Igreja Adventista e suas crenças. E para piorar, falando muitas inverdades, não sei se por falta de conhecimento ou apenas com o objetivo de denegrir.